Em 1883, 24 de março de 1883, era inaugurado aquele que foi o primeiro hospital psiquiátrico, hospital para alienados, como então se referia, construído de raiz no nosso país. O Hospital do Conde Ferreira. Desde então, este tornou-se numa referência absoluta na história hospitalar, não só de Portugal, mas, e muito particularmente, tornou-se este edifício e esta instituição numa referência da cidade do Porto. Quando foi edificado, em 1883, encontrávamos-nos na periferia do Porto, numa zona caracterizada pela sua ruralidade. E aqui, na antiga Quinta da Cruz das Regateiras, mais de 120 mil metros quadrados, que vai então ser construído este hospital com esse claro objetivo. E é também uma pedrada no charco. Até aí, até às últimas décadas do século XIX, o tratamento das doenças mentais caracterizava-se por alguma agressividade, pela repressão e violência. Ora, o Hospital do Conde Ferreira vem responder àquelas que eram agora os novos ditames da medicina psiquiátrica, muito mais preocupada com uma humanização dos doentes. E é por isso também um projeto na época verdadeiramente pioneiro. O Hospital do Conde Ferreira resultou do legado dessa personalidade. É um edifício vastíssimo, constituído por 4 alas, 2 pavilhões e cercado por imensos jardins. E bem lá no alto do edifício, durante os primeiros anos, salientava-se uma estátua da autoria de Teixeira Lopes, em mármore de Carrara, uma estátua do patrono do hospital, o Conde Ferreira. Conde Ferreira, de seu nome Joaquim Ferreira dos Santos, nasceu em 1782 no lugar de Azevedo, na freguesia de Campanhã, na época nos arrabaldes do Porto. E nasce no seio de uma família modesta, ninguém diria, no seu berço, que se viria a tornar num dos homens mais ricos e poderosos do país. É o 5º filho de um casal de lavradores sem grandes meios e por isso, e também como era habitual, seria o filho mais velho a herdar as propriedades escassas do casal. Quanto aos outros, bom, destinava-se-lhe uma vida eclesiástica. E Joaquim Ferreira dos Santos vai, com efeito, estudar para o seminário, mas demonstra que não tem qualquer tipo de vocação para essa vida religiosa. Abandona os estudos aos 14 anos e tem uma enorme apetência e vontade por se dedicar a uma vida ligada ao comércio. Começa a trabalhar como caixeiro e vai manifestando também a vontade de emigrar para o Brasil, essa terra de imensas oportunidades. Os pais vão se opondo, mas o jovem Ferreira dos Santos acaba mesmo por emigrar para as terras sul-americanas, onde será protegido por familiares que já lá se encontravam. E a verdade é que essa sua atividade comercial no Brasil vai dando frutos e o jovem vai se ingrando, mas grande parte da sua riqueza vai-se alicerçar quando ele também passa a estabelecer ligações comerciais, não só com Portugal, mas também com a África. Ele chega mesmo a viajar para a África e vai-se envolver
no tráfico negreiro. Ferreira dos Santos será responsável por a exportação para o Brasil de mais de 10 mil escravos. Entretanto, enfim, sorte nos negócios, mas não tem muita sorte nos amores. Isto é, a sua jovem esposa argentina, dona também de uma fortuna considerável, acaba por falecer muito jovem. E o mesmo acontece com o seu único filho. O Conde Ferreira acabará por regressar a Portugal, envolvendo-se agora nos negócios da banca e vai avolumando a sua riqueza. Vai-se também envolver na política. É um claro defensor da rainha Dona Maria II, até porque ele é um defensor do livre comércio. Maria II, que o acabará por, enfim, reconhecer todos os atos e tudo aquilo que ele contribui para a riqueza nacional, dando-lhe primeiro o título de barão, mais tarde de visconde e, finalmente, o título de conde Ferreira. Conde Ferreira que vai falecer em 1866, sem nenhum herdeiro. Grande parte dos seus bens serão entregues para obras de benemerência. Será sepultado no cemitério do Prado do Repouso e o seu mausoléu será concebido por Soares dos Reis. Aliás, a estátua de sua autoria é considerada uma das obras-primas deste famoso escultor e pode ser hoje contemplada no Museu Nacional Soares dos Reis. Mas que obras de benemerência foram essas que acabaram por trazer a imortalidade a Conde Ferreira? Vamos até à biblioteca do hospital. A Origem das Espécies, de Charles Darwin, a primeira edição em francês, é apenas uma das muitas raridades que podemos encontrar na bela biblioteca do Hospital do Conde Ferreira, contribuindo assim não só para a sua importância científica, mas também patrimonial. Aliás, esta biblioteca faz parte do percurso museológico do Hospital do Conde Ferreira. Um hospital que resulta do legado, do fabuloso legado dessa personalidade. Quando morre, Conde Ferreira não tem descendentes diretos. Deixa parte da sua fortuna a alguns amigos, também a familiares, nomeadamente sobrinhos, a pobres, e destina grande parte dessa sua riqueza a obras e instituições de benemerência, tanto em Portugal como no Brasil. Mas há 5 que se vão evidenciar: a Santa Casa da Misericórdia do Porto e 4 ordens terceiras da cidade, que possuem hospitais. O Hospital da Ordem Terceira da Trindade, o Hospital do Terço, o Hospital da Ordem de São Francisco e também o Hospital da Ordem do Carmo. Mas haverá aplicação da sua fortuna noutras obras que ele faz questão de deixar muito bem explicadas no seu testamento. Por exemplo, para o ensino. Conde Ferreira vai ser um dos grandes mecenas do ensino em Portugal, já que vai deixar 144 contos de reis, um valor impressionante para a época, para que o Estado português construa 120 escolas primárias, com algumas condições. Terão que ser edificadas em vilas que sejam sede de concelho e terão que obedecer todos ao mesmo projeto. É também uma forma de rentabilizar os custos.
Mas estas escolas são também pioneiras noutros aspectos. São também, por exemplo, para ambos os sexos e apresentam residência para os professores. Mas depois de toda esta distribuição de bens, o remanescente é ainda muito, muito significativo. E Conde Ferreira deixa todo esse dinheiro para que seja edificado um hospital psiquiátrico. São mais de 600 contos de réis. É mesmo um valor impressionante se pensarmos que para a construção das 120 escolas tinham sido necessárias apenas 140 contos de réis. 600 contos de réis para construir um hospital que ficará com o seu nome. Um hospital que será concretizado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. Desde a sua criação, que, de facto, o Hospital Conde Ferreira se encontra indissociavelmente ligado à Santa Casa da Misericórdia do Porto. Algo que nos é sublinhado aqui, na capela do hospital, onde uma imagem de Nossa Senhora Misericórdia domina o espaço. Mas é uma representação muito interessante de Nossa Senhora Misericórdia, porque, como é habitual, ela estende o seu manto para proteger todo o tipo de pessoas. Só que aqui, nesta representação, um manto abriga uma cidade. E percebemos, pelos pormenores, que essa cidade é a cidade do Porto. Mas porquê este interesse do Conde Ferreira na criação de um hospital para alienados? É o escriturário do seu testamento que nos dá a resposta, dizendo-nos que tinha sido o rei Dom Pedro V, o próprio monarca, a sensibilizar o conde para a criação de um estabelecimento deste tipo na cidade do Porto. Um hospital que será concretizado, de facto, com o enorme legado do conde, através da ação da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que vai encarregar do projeto o professor de Arquitetura da Escola de Belas Artes do Porto, Manuel Ribeiro, que, no entanto, acabará por falecer já durante a construção. E será Faustino Vitória, o diretor-geral das Obras Públicas no Norte, que irá terminar o projeto introduzindo-lhe algumas alterações. Daí resultando este enorme edifício, composto por 4 alas, 2 pavilhões rodeados por um enorme espaço verde e jardins. Aqui, pelo hospital, os pacientes serão divididos conforme são classificados como tranquilos, agitados ou furiosos. Primeira e segunda classe. Sim, porque eles vão ser divididos não só conforme a sua patologia, mas também conforme o seu estatuto social. Fundamental no arranque do hospital, e de resto ao longo de toda a sua história, foi o seu corpo clínico, os seus médicos, os seus enfermeiros, os seus diretores. E o primeiro foi o Dr. António Maria Sena. É um homem que, nascido em meados do século XIX, em 1845, se vai notabilizar não só como médico, mas também como político. A ele se deve mesmo a criação da primeira lei psiquiátrica em Portugal. Faleceu em 1890. Mas, para lá da gestão, da direção do hospital, os médicos do Conde Ferreira também sempre salientaram pelas suas investigações. Podemos ver aqui, por exemplo, alguns cortes de cerebelo ou até aqui
estas lamelas. Estas, por exemplo, assinadas por outro notável médico, investigador e professor do Porto, Dr. Magalhães Lemos. Dr. Magalhães Lemos, que se tinha licenciado com distinção na Escola Médico-Cirúrgica do Porto no ano anterior à inauguração deste hospital e foi de imediato contratado como médico adjunto. Em 1911, na sequência da criação da Universidade do Porto, ele tornar-se-á no responsável da cadeira de Neurologia. E, tendo em conta que o Dr. Júlio de Matos, que então dirigia aqui o hospital e era responsável pela cadeira de Psiquiatria, é então, enfim, nomeado para a Universidade de Lisboa, também a cadeira de Psiquiatria será assumida pelo Dr. Magalhães Lemos. Enfim, um conjunto notáveis, até aos nossos dias, de médicos e de investigadores na área da psiquiatria, que fazem também a história do Hospital Conde Ferreira. O aparecimento nos finais do século XIX deste hospital, na Quinta das Regateiras, na periferia do Porto, vem responder àquilo que eram então os anseios dos cientistas em torno da saúde mental. Um espaço de tranquilidade, repleto por algum bucolismo que lhe era conferido pelos campos agrícolas que o rodeavam, mas também pelos bosques, pelas matas e também pela grande abundância de fontes de água. Enfim, condições ideais para também, à volta do hospital, fazer desenvolver um grande conjunto de jardins. Jardins com características terapêuticas. Afinal, são diferentes jardins, muitas vezes separados por gradeamento, porque se destinavam com diferentes espécies a diferentes doentes para diferentes tratamentos. A natureza ao serviço da terapia da saúde mental. Para os pacientes mais agressivos, o Hospital Conde Ferreira vai desenvolver uma estrutura isolada, inspirada no panóptico. O panóptico é um edifício concebido nos finais do século XVIII, 1785, por um jurista inglês, Jeremy Bentham. Trata-se de um edifício ideal para a vigilância. A ideia é que sirva para vários fins, para escolas, prisões, fundamentalmente para prisões, mas também para hospitais psiquiátricos e até para fábricas. No fundo, concebido como uma estrutura circular, onde um único vigilante facilmente pode vigiar os diferentes pacientes que se encontram isolados um dos outros em celas contíguas que se distribuem circularmente. Os panópticos são hoje muito raros no mundo. Em Portugal temos no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, aquele que é o único panóptico céu aberto existente na Europa. Mas temos também aqui, no Hospital Conde Ferreira, uma estrutura inspirada nesse modelo muito interessante e que nos evoca, afinal, outros tempos bem diferentes dos atuais, para tratar das doenças de foro psiquiátrico. Para lá das suas estruturas arquitetónicas, das suas enfermarias, corredores, do panóptico, o Hospital Conde Ferreira guarda muitos outros motivos de interesse histórico. Mais de 130 anos de atividade clínica, permitindo também a constituição de uma coleção muito interessante. Por exemplo, de objetos ligados à farmácia.
Mas também alguns objetos que nos lembram as questões de contenção, como é o caso, por exemplo, dos coletes de força, de contenção e de grande segurança. Contemplar este chaveiro, percebemos essa miríade, esse universo de fechaduras, de chaves que caracterizavam o Hospital do Conde Ferreira. Por vezes, esta questão de segurança nos é também, enfim, recordada com objetos muito pouco simpáticos, como as algemas com que entravam dentro do hospital muitos dos pacientes. A eletroconvulsoterapia, os famosos eletrochoques, caracterizaram durante décadas também muita da terapia utilizada no tratamento dos doentes de foro psiquiátrico. E aqui, no espaço museológico do hospital, encontramos muitos dos aparelhos que foram utilizados nessas técnicas, alguns relativamente recentes e outros muito antigos, pioneiros, fazem quase lembrar um aparelho de Morse, mas não, era mesmo para a aplicação de eletrochoques. Ao longo de mais de um século, foram milhares aqueles que passaram pelo Hospital de Conde Ferreira. Todas as suas matrículas, os seus processos se encontram no hospital, constituindo um importante fundo documental, patrimonial, mas também um importante elemento, ainda hoje, para a investigação médica. Foram milhares, muitos anónimos, mas também alguns famosos. Por exemplo, Jorge, está aqui o seu caderno de inscrição. Jorge, o filho alienado do escritor Camilo Castelo Branco. Desde a sua fundação em 1883, que o Hospital Conde Ferreira, hoje Centro Hospitalar Conde Ferreira, se caracteriza pelo seu pioneirismo, pela sua inovação. Algo que estende até aos nossos dias. E já nestes inícios do século XXI, um conjunto de intervenções vieram valorizar, requalificar muitas das enfermarias, adaptando-as com os mais modernos equipamentos e métodos em torno da saúde mental. Mas aqui no hospital há também consultas de psicologia, consultas de psiquiatria e muitas outras valências, incluindo um centro de dia para doentes com Alzheimer e outras demências. Mas é apenas um exemplo. Há outros aspectos, outras valências muito curiosas. Sim, curiosas outras das valências do Centro Hospitalar Conde Ferreira, até porque despertam a nossa curiosidade. É o caso, por exemplo, aqui do Parque Avides Moreira, uma vasta extensão, mais de 2.500 metros quadrados, que abrigam aquelas que são consideradas as maiores hortas biológicas urbanas da Península Ibérica. São 230 talhões que aqui são trabalhados, 30 por pacientes do hospital, em regime de terapia ocupacional, mas outras 200 estão abertas à população da cidade, que aqui encontram, enfim, um espaço verde privilegiado, um espaço aberto à cidade. Mas essa tem sido, afinal, a história também da Misericórdia do Porto, há mais de 500 anos aberta para o Porto e a região. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas e seguramente futuros caminhos da história.